E aí meninos, tudo bem? Vou estar falando para vocês agora sobre os números inteiros. Bom, o conjunto dos números inteiros ele é representado pela letra Z, uma sombrinha, maiúscula. Vocês estão acostumados só com os números naturais, né? Que são eles 0, 1, 2, 3, 4 e até o infinito, né? Agora, com os números inteiros, nós vamos ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito, mas entra agora a parte dos números negativos. Então, nós temos o seguinte, aqui nós temos o conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3 reticências, ou seja, até o infinito, e dentro dos conjuntos naturais nós temos os inteiros, ou seja, os inteiros. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, porque o conjunto dos números inteiros são os números positivos e o zero, mas também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, até menos infinito, certo? Então, fazendo uma comparação entre os números naturais e os inteiros, percebemos que os conjuntos dos números naturais está contido nos números inteiros. Então, nós temos aqui, ó, então os números naturais estão contidos nos números inteiros. Vamos ver alguns exemplos do nosso cotidiano, onde nós encontramos os números inteiros. Por exemplo, uma cidade, a temperatura está abaixo de zero, menos 10. Então, nós temos que representar por números negativos, menos 10 abaixo de zero, certo? Outro exemplo. Vamos verificar agora que uma pessoa tem R$500 depositados num banco e faça sucessivas retiradas. Dos R$500, retira 200. Então, beleza. Ó, se eu tenho 500, retiro 200, eu vou ficar com 300. Aí, dos 300, retira 200, eu vou ficar com R$100. Dos R$100, retira R$200, eu não vou ficar com saldo positivo, eu vou ficar com saldo negativo. Então, eu vou ficar devendo para o banco R$100. Então, essa dívida pode ser representada por menos 100. Vamos mais um exemplo, antes de eu passar para isso. Por exemplo, se eu estou numa altitude de 100 graus, uma altitude de 100 metros, eu estou acima do nível do mar, né? Então, é mais 100. Agora, vamos pensar o seguinte. Se eu estou em uma... por exemplo, eu tenho R$2. Aí eu vou e devo para uma pessoa R$4. Eu vou pagar esses dois e vou ficar devendo para ela R$2 ainda, né? Então eu posso dizer que eu estou devendo menos 2 para ela. Menos R$2. Uma dívida de R$2. Certo? Então os números negativos e positivos, sempre nós temos que diferenciar. Se eu falo número negativo, então é um menos na frente. Então, agora vamos oposto ou simétrico de um número na reta numérica. Na reta numérica dos números inteiros, chamamos o zero de origem. Os números que são opostos ou simétricos sempre terão a mesma distância em relação à origem. Então, por exemplo, o número 1, qual que é o oposto ou simétrico dele? Menos 1. Qual é o oposto de mais 3? Menos 3. Qual é o oposto ou simétrico de menos 4? Mais 4, certo? Então, agora, módulo ou valor absoluto. Chamamos a distância de um ponto da reta à origem, a distância do ponto até zero, então, de módulo ou valor absoluto. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o módulo de 2, ou seja, qual que é a distância de 2 até 0, vai ser quanto? 1, 2. A distância dele até 0 é 2. E nós utilizamos o módulo ou valor absoluto, essas duas barras aqui na vertical. Então, o módulo de 4 é 4. E o módulo de menos 4 também vai ser 4 positivo, porque a distância, não existe distância negativa. Então, qual que é a distância de menos 4 até 0? A distância de menos 4 até 0 é 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que eu falar, a distância de ED até Edealina é um módulo, né? O módulo são 30 km. Não existe eu falar menos 30. Então, módulo ou valor absoluto sempre vai ser o número positivo,
certo? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado.